Voltamos com o programa em pauta, hoje falando do trânsito de uma maneira geral, do porquê o número de acidentes tem aumentado tanto nos últimos anos aqui no nosso país. E aproveito para falar, vamos falar, né, sobre o que falamos antes do intervalo, dessas operações de lei seca, onde as pessoas não podem beber absolutamente nada. Mas eu queria voltar, falamos do Brasil. Vocês, enfim, como especialistas, estando aí também sempre a par, professores aqui da universidade, como que funciona nos países desenvolvidos? É pela questão da educação, da cultura, da infraestrutura também da rodovia? Eu posso trazer alguns dados, assim, no Brasil a alcoolemia é 0. Tem outros países que é assim também, como na Rússia, no Japão. Na França é 0,3. Então lá o francês ele pode tomar uma taça de vinho bem cheia. Nos Estados Unidos é 0,8. Então um americano ele pode tomar 2 garrafas de cerveja. Agora, nós temos contextos culturais diferentes. Lá funciona bem assim. No Brasil se decidiu pela alcoolemia 0, pelo contexto brasileiro. Já teve uma época, desculpa, que teve uma tolerância mínima, né? Sim, teve uma época com tolerância e agora já não tem mais desde o ano passado. Faz parte de um contexto brasileiro, foi o que os legisladores entenderam que seria o mais eficaz para cá, alcoolemia 0. Agora é uma decisão de cada país. Cada país faz o seu entendimento a partir do seu padrão cultural. Ricardo? E o que acompanha atrás dessa legislação também? Uma fiscalização extensiva, né? Bastante presente. Isso eu me recordo bem que já existia uma legislação antes do Código de Trânsito, antes da lei seca, do último Código de Trânsito, que já falava em limites, né? Passa o tempo, muda a lei, mas é importante essa retomada dessa discussão, né? Nós fizemos aqui na FEVALE em 2008 até... em agosto de 2008, um debate, quando recém tinha começado a questão da lei seca, trouxemos até algumas pessoas em nível nacional para falar sobre o assunto e a discussão maior estava em torno disso. Além dessa legislação, que houvesse uma fiscalização adequada. Eu acho que o desafio do Brasil, os legisladores fizeram a sua parte, mas o desafio está no fazer cumprir essa legislação, senão nós caímos em mais uma legislação que não tem um cumprimento. Acho que quando ela veio para ser aplicada, houve uma atenção maior por parte das pessoas, houve um respeito maior com relação a isso, a discussão levantou algumas questões em que as pessoas assimilaram. Mas passado o tempo, com o relaxamento de uma fiscalização, houve novamente um retorno de que as pessoas, a gente vê saindo, né? Sim. De que as pessoas não estão respeitando. Tu vê num grupo, bom, são 4 pessoas tomando, alguém vai dirigir, né? Então, essa fiscalização tem que vir acompanhada junto da questão da legislação para que haja esse cumprimento. Até porque se culturalmente, em termos de educação, nós ainda temos algumas dificuldades em respeitar essas questões, a fiscalização tem que estar presente, porque senão a gente passa a ter discursos vazios, né? A gente passa a passar uma informação para a comunidade, para as crianças que serão os futuros condutores, que tanto se fala, mas se não houver ninguém para fiscalizar, para dizer de que aquilo está sendo passado tem que ser cumprido, fica um discurso vazio e que a gente vê alguns resultados aí que não são os que a gente desejaria. Bem, essa fiscalização até está mais ostensiva, está mais presente. A gente já nota aqui, por exemplo, na cidade de Novo Hamburgo, que esse ano iniciou bastante. Nas grandes capitais já podia se ver assim nos últimos anos, não? Eu queria complementar nesse sentido, porque o brasileiro tem a cultura de ver se a lei vai pegar. E o pegar é justamente ver se vai ser fiscalizado. No Brasil está se avançando na fiscalização, mas a gente ainda está bem longe de países que são exemplo, como a Noruega, que tem 5 milhões de habitantes, que é menos da metade do que tem o Rio Grande do Sul, e lá eles aplicam o bafômetro 1,3 milhão de vezes por ano. Então as pessoas sabem que é muito provável que elas vão ter que soprar o bafômetro se conduzirem. E o principal efeito da mudança da lei, da mudança do comportamento, é da pessoa ter a impressão forte de que ela vai passar pela fiscalização. Se ela acha que é muito possível que ela vai conseguir desviar ou que não vai ter fiscalização,
a tendência é o comportamento de não seguir de acordo com o que está proibido. Então, para a lei pegar, ela tem que ser fiscalizada. Não basta publicar uma norma no Diário Oficial da União para que as pessoas passem a cumprir. Né? Para que passem a cumprir. Tem que haver a fiscalização e a comprovação de que se aquilo ali não é cumprido, há a devida penalização. E aí agora você falando, eu penso, as pessoas para elas entenderem, né, que bom, isso é lei, que isso, se você fizer, você está indo fora da lei, é preciso uma fiscalização constante. Será que um dia elas aprendem ou essa fiscalização, bom, tem que ser infinita? Olha, eu quero acreditar que um dia vai mudar. A gente que trabalha nessa área não pode desanimar, desacreditar. Vai mudar. Demandamos de tempo, nós podemos pegar uma situação paralela, que é a questão do meio ambiente. Quando nós falamos em meio ambiente há 20, 30 anos no Brasil, ainda eram algumas pessoas, pouquíssimas pessoas que discutiam esse tema, né? Hoje o que a gente vê? A questão do meio ambiente já está inserida no nosso dia a dia, as pessoas já mudaram em muito o seu comportamento no dia a dia. O trânsito é uma questão de tempo, eu acredito que a gente vai alcançar. Não pensarmos em utopia de que vamos reduzir em zero os acidentes, que isso não existe, mas cada vida que é salva, cada vida que é evitado um desastre, um acidente, né, algum dano à pessoa, sempre é um ganho. Temos que acreditar. Bem, agora falando, inclusive nessa questão de campanhas, policiamento ostensivo, né? As campanhas na televisão, que são formadoras de opinião muito forte, têm passado essa questão, bom, álcool em direção, inclusive propagandas bem agressivas, né, que assustam de primeira, assim. E aí a gente também pensa, será esta uma solução? Esse é um caminho que eu vejo que é necessário. A gente tem que constituir uma cultura das coisas que são certas e das coisas que são vedadas. Agora, isso não vai mudar o comportamento imediato de uma pessoa, não é porque ela viu a propaganda agora que ela vai deixar de beber e dirigir. Mas isso causa todo um contexto cultural em que hoje é muito comum das pessoas que estão bebendo e que forem dirigir, os amigos já questionarem, coisa que há 4, 5 anos atrás era difícil de ver. Existia. Então vai se tendo um contexto cultural para que a pessoa vá tendo uma outra mentalidade, um outro modelo mental com relação à mesma coisa que é o beber e dirigir. Então não é uma campanha, não é uma reportagem que vai mudar o contexto, mas sim um grande volume de informações nessa linha para constituir uma outra cultura associada a uma fiscalização. Ricardo, não sei se você quer complementar. Não, eu concordo. Eu acho que essas campanhas leves, vamos chamar assim, elas não estão surtindo mais o efeito que se desejaria. Até porque a vida real no trânsito não é uma coisa fácil, né? A vida real, o descumprimento de alguma regra que implica em um acidente, né? Que sempre antecede a uma infração de trânsito. Um acidente é uma infração de trânsito, digamos assim, mal sucedida, né? A gente tem que passar essa realidade e não tem segunda chance. Né? No trânsito a gente não tem uma segunda chance no sentido de uma fatalidade. Mas eu não devia ter feito isso, eu não devia ter bebido. Não tem segunda chance. Depois que acontece, daí são realidades que passaram a fazer parte de uma estatística e que não tem mais volta. Bem, agora eu gostaria de aproveitar, né, antes de encerrar o programa, nós vamos entrar na Semana Nacional do Trânsito e aproveitar que vocês estão aqui, né, como meus convidados especialistas tão bem conhecedores da área. O que vocês teriam a dizer para a população? Bom, é incansável, né, que a gente está lutando para que as pessoas tenham consciência da importância, né, do trânsito, para que ele flua bem no nosso país, só depende delas. Se vocês pudessem dizer aí aos brasileiros que estão nos assistindo, pela experiência que vocês têm, pelo conhecimento que vocês têm, os locais que vocês já participaram, já visitaram em outros países em busca de melhorias para esse tema, o que vocês diriam? Eu teria duas coisas para dizer, Bruna. A primeira é uma que eu, né, com os alunos que eu tenho na área do trânsito, eu sempre faço duas perguntas para eles. Peço primeiro que levantem a mão quem considera que o nosso trânsito é perigoso. A maioria levanta. E depois eu pergunto, levante a mão quem se considera perigoso no trânsito. E a maioria não levanta a mão. A gente tem um problema, né? As pessoas não estão conseguindo observar seus próprios atos, porque somos nós que fazemos o trânsito. Se ele é perigoso, o perigo está na gente. Então, tu trouxe uma palavra-chave que é a consciência.
A gente precisa ter consciência no trânsito para deixar de trazer os perigos para o trânsito, né? E esse é um movimento pessoal. E outra coisa que é importante para a gente ter essa consciência é a gente revisar os nossos comportamentos e procurar eliminá-los. De se propor um comportamento inadequado e procurar eliminar esse comportamento. A mudança no trânsito vai partir da gente. Enquanto a gente entender que a culpa está no outro, o trânsito vai continuar da mesma maneira. Temos que avançar, sim, em legislação, na segurança dos veículos, na segurança das vias, mas principalmente a gente tem que avançar em cidadania. Se eu pudesse dizer alguma coisa, seria isso. Bem, até porque a tendência é que cada vez mais aumente a frota de veículos, né? E aí, Ricardo? O Roberto da Mata já tinha feito uma matéria sobre essa questão aí, de que parece que a culpa é sempre do outro, né? Mas quem é o outro no trânsito? O outro somos todos nós, né? Então eu compartilho com o Paulo, eu acho que a gente tem que mudar os valores, resgatar esses valores, questões de gentileza, cordialidade. Se a gente conseguir refletir isso no trânsito, com certeza isso tudo vai fazer com que haja uma diminuição na acidentalidade, né? As regras estão aí, as pessoas têm conhecimento, o que falta é respeito ao próximo. Eu acho que a essência disso daí são esses resgates de valores que, se a gente conseguir trabalhar, que isso é uma questão social, que não é tão simples assim, não é só uma questão de trânsito, né? É uma questão social, mas se a gente conseguir fazer esse resgate, com certeza o trânsito vai ser muito mais seguro. E quando a gente fala de trânsito, tudo acidente, parece que o trânsito assim é o vilão da história, né? Não, trânsito é bom, trânsito é importante no transporte de mercadoria, no transporte de pessoas, né, no deslocamento, é importante, faz parte do nosso lazer. O problema é que quando começa a ir todo mundo para o mesmo lugar, para o mesmo horário e cometendo imprudências, é que a situação fica crítica, né? Resgate de valores, eu diria que é a solução, digamos, para o nosso trânsito. Bem, é pegar a estrada e deixar os problemas fora do veículo para que isso também não interfira a viagem, né? Obrigada pela participação de vocês, pelos esclarecimentos, e espero que tenhamos dado um recado para a comunidade, população que está nos assistindo. Obrigado. Assim, nós encerramos o Em Pauta de hoje. Você tem alguma sugestão? Então envie um e-mail para tvfevale@fevale.br. Até o próximo programa. Tchau!